Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Então, assim, a nossa aula de ciência dessa semana é sobre, ainda continua da alimentação saudável, né? Então, quantidade necessária de alimentos. Está no nosso livro, né, didático, Aprender Juntos, né? Da página 82 à página 85. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a quantidade de alimentos é necessária, né? Muitas vezes de acordo com cada fase de idade. Então, depende muitas vezes da idade, do sexo e o modo de vida de cada pessoa. Então, tem pessoas que consomem um número maior de alimentos, outras é um pouco menor, e tem certos alimentos que vai favorecer algumas pessoas e para outras talvez ele não seja tão bom quanto para algumas pessoas. Depende da reação de cada pessoa, de cada organismo. Então, geralmente tem alimentos que tem pessoas que não podem comer, que é o caso do leite, né? Tem outros que não podem com glúten. Então, assim, vai depender de acordo com como funciona o seu organismo, de acordo com o seu organismo. E outra coisa, quem pratica esportes, né, deve consumir mais alimentação, né, mais ricos em carboidratos, né, porque ele dá energia, né, para a pessoa, porque quando ela faz atividade física, ela também perde energia, certo? E as pessoas que são assim muito sedentárias. Isso significa o quê? Que não praticam nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de atividade física, principalmente quem fica muito no computador o dia todo, quem fica em frente à televisão muito tempo. Isso a gente chama de sedentarismo. E aí, se as pessoas ingerem muita alimentação, né, que vão favorecer o quê? A pessoa engordar, né, porque ela não faz nenhuma atividade física. Mas isso existe diferença individuais de organismo para organismo, de indivíduo para indivíduo, né, depende muito das características biológicas, né, próprios da estrutura do seu corpo, né, como que funciona o seu corpo, né? E aí existem umas características que podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento de problemas de saúde. Então, o que é esses problemas de saúde? Por exemplo, quando a pessoa vive de modo sedentário e que ela se alimenta, digamos assim, em excesso com algum tipo de alimento, ele pode provocar o quê? Aquilo que é demais gera gordura para o organismo. E aí provoca muitas vezes certas doenças, como problemas coronários, né, do coração, e assim por diante. Quando que também uma pessoa, principalmente a criança, quando que ela ingere um tipo de alimento ou alguns alimentos que vão faltar para ela como nutrientes e proteínas, o que vai ocasionar para essa criança? Ela vai ser uma criança desnutrida, né? Então, por isso que a criança, ela precisa sempre ter uma alimentação balanceada, ricas em vitaminas, proteínas, carboidratos também, enfim, uma alimentação variada. O excesso de um ou mais nutriente pode provocar, então, a desnutrição, e ocorre quando que consumimos menos alimentos do que o necessário. Então, hoje existem as complementações alimentares que muitos idosos tomam, né, para suprir a falta de alimento, né, de alguns alimentos na sua na sua alimentação, né, mas falando assim para não colocar uma palavra que desconhecida para vocês. Então, na sua alimentação falta alguma dessas vitaminas ou proteínas, então tem esse complemento alimentar. E a criança, então, ela precisa então de uma alimentação correta para não ficar desnutrida.
Tem um outro porém também que acontece com a obesidade. Então, o excesso de alguma comida ou gordura vai facilitar o quê? Vai transformar tudo isso em gordura e vai fazer com que a pessoa engorde. Mesmo assim, para que isso não ocorra, tem que comer necessariamente aquilo que o organismo precisa, não demais, porque muitas vezes a gente come além das contas. E isso também pode provocar doenças para o nosso organismo, principalmente problemas de coração futuramente, né? Então, o que nós temos que fazer? É praticar atividades físicas, né? E também a gente tem que saber como conservar esses alimentos, né? A conservação dos alimentos. Como que a gente conserva esses alimentos? Quando que os alimentos estão já praticamente muito passados, então vocês vejam que ele já não tem mais aquela água que o alimento precisa ter, né? Principalmente frutas, né? Para a gente estar ingerindo. Então, são coisas assim que nós precisamos ter o cuidado com essa conservação dos alimentos. Sempre lavar bem, né? Descascar aquilo que for que a gente precisa cozinhar tem que ser bem cozido para que a gente possa então depois estar se alimentando desses alimentos com certos cuidados. A qualidade dos alimentos também é necessária. Por exemplo, um exemplo que tem lá no livro de vocês, o pão. Como que eu vou comer um pão, uma fatia de pão, se ele tem lá umas pintas pretas? Ou seja, algumas manchas pretas de bolor. Vocês acham que esse pão vai fazer bem para o nosso organismo? Não. Ele vai acabar trazendo algumas doenças para nós, porque ele já está, digamos, com algumas decomposições, né? Como pode ter fungos, pode ter bactérias, né? E isso vai fazer mal para a nossa saúde. Depois nós temos, lá no nosso livro ainda, deixa eu ver se eu lembro, a desidratação, né? Dos alimentos, por exemplo. Quando que os alimentos já são passados, tipo uma fruta, né? Então ela já está desidratada. Para que nós podemos então consumir, nós temos que olhar. Quando que nós vamos ao mercado, procurar pegar as coisas que estão ali mais fresquinhas para a gente trazer para a nossa casa. Depois nós temos também os conservantes, né? Que é aqueles conservantes que estão nos enlatados, né? Que a gente compra. Geralmente a gente diz assim, eu vou ao mercado e vou comprar uma coisa mais fácil de fazer para ser mais rápido. Mas a gente esquece que ali dentro do que é enlatado, ou até mesmo de vidros, né? Tem conservantes. E esses conservantes também fazem mal para a nossa saúde. Principalmente a gente, se for olhar o nosso leite. Como que o nosso leite aguenta tanto tempo dentro de uma caixa? No mercado, sem ele estar refrigerado, né? Então tem conservantes dentro dele. E aí nós temos ainda também os prazos de validade. O que são esses prazos de validade? Nós temos que cuidar quando que nós vamos ao mercado, né? Ou em muitos mercados, a gente tem que aprender a olhar os prazos de validade. Muitas vezes os produtos já estão vencidos. E a alimentação vencida também prejudica o nosso organismo. Então vamos ter um cuidado com o armazenamento dos alimentos, com a conservação dos alimentos, com o prazo de validade e a gente procurar comer aquilo que o nosso organismo precisa para o nosso desenvolvimento, para nossas energias e não além da conta. Tudo que é demais pode nos dar problemas. Então, assim, gente, eu quero que vocês leiam esses textos que estão ali da página 82 a 85 e resolvam as atividades que estão ali. Não precisa me mandar pela plataforma, porque a hora que a gente voltar, a gente pode retomar. Então, podem deixar no caderno de vocês, se não tiver espaço no livro, não precisa devolver pela plataforma. E boa aula a todos.